Bem, pessoal, vamos então para a demonstração do sistema Metas Cloud ERP, focado no segmento de indústria plástica, um dos segmentos atendidos pela nossa empresa. Então, quando você entra no sistema, o sistema que é uma solução 100% web, na nuvem, você só precisa de um navegador para poder acessar o sistema. Então, você pode ter uma visão completa, como estou tendo aqui, com todos os módulos, né? E também podemos criar visões filtradas, de acordo com a necessidade, né? Você quer criar, por exemplo, um usuário do grupo financeiro, e que daqui a pouco só vai acessar esse grupo de menus aqui, ou alguns programas aqui, você mesmo vai poder criar esses perfis e definir quem acessa o quê. A gente consegue ter também acesso através de uma área de favoritos, você pode criar, e também pesquisar o programa pelo nome. Então vamos entrar aqui no programa da área comercial, onde nós vamos iniciar a nossa demonstração. Aqui nessas abas localizar, você consegue criar filtros, você consegue definir as colunas que você vai ver, um seletor aqui de colunas, e isso fica salvo no seu perfil. A próxima vez que você entrar, o sistema já vai estar configurado da forma que você gosta. Aqui então, lembrando que o sistema é multiempresa, então você pode trabalhar com múltiplos CNPJs dentro da mesma base de dados, empresas do mesmo grupo, matriz e filial. E aí os cadastros podem ser compartilhados e as movimentações todas separadas. Então aqui eu vou fazer a inclusão, por exemplo, de um orçamento, uma cotação para cliente. Observe então que quando eu coloco o cliente, o sistema já puxa uma série de informações amarradas, né? Inclusive informações de cunho fiscal, política comercial de lista de preço, tabela de desconto, parte de política de comissionamento também, né? Isso podem ser regras previamente criadas, né? Como tabelas de desconto por região, por estado, por cliente, por representante, listas de preço também por cliente. A parte de comissionamento pode ser paga a comissão na emissão da nota, na liquidação do título. Você pode ter também percentuais de comissão variáveis por produtos, né, por linhas de produto. Então, tem aqui uma série de funcionalidades bem interessantes. Dependendo da sua necessidade, você vai usar ou não usar. Estou mostrando um pouquinho do poder do sistema. Então, vejam aqui que ele já criou um número para o nosso orçamento. Eu poderia lançar os produtos aqui nesse formato de grade, um embaixo do outro, né? Também essas colunas são configuráveis. Aqui eu vou lançar com a tela grande para ficar maior para você acompanhar. Então, aqui a gente consegue lançar pelo código do item, pela descrição, pela referência do cliente. E aí aqui eu vou filtrar, vou trazer o produto que eu vou lançar. Observe que quando eu lanço o produto ele já traz a NCM, grupo de imposto, CFOP. Né? O preço também pode vir um preço de lista. Né? E aqui então a gente consegue fazer o lançamento da quantidade. Veja que ele já trouxe aqui embaixo também o percentual de comissão. Se tivesse descontos encadeados aqui, ele traria também. Né? Aqui eu tenho acesso ao histórico de compra do cliente, tenho acesso ao estoque, tenho acesso às ordens de produção em andamento na fábrica. Né? E claro, isso você pode restringir o acesso dependendo da sua necessidade. Temos aqui essa aba de formação de preço de venda, onde que eu posso trabalhar e visualizar a minha margem de contribuição. Então, eu vou trabalhar aqui, vou colocar uma margem de 20%, vou pedir para ele recalcular. Vocês vão ver então que o sistema já vai me oferecer um preço, né? Que daí então eu posso vir aqui e dizer assim, passei o orçamento para o meu cliente, né? E o cliente daqui a pouco, né, achou um pouco caro, né? Eu vou vir aqui e vou dizer então para ele calcular a margem a partir de uma contraproposta que o meu cliente fez de R$12. Né? Observe que quando eu coloquei os 12 ali, minha margem baixou para 15, eu queria 20. Opa, tá, tudo bem, eu te faço esse preço, mas você paga o frete, pode ser. Veja que já foi para 16,6, melhor do que ele tinha me oferecido. Então é uma ferramenta de simulação para ver aonde eu posso chegar numa negociação. Esse custo ele foi buscado no módulo industrial, depois eu vou explicar como ele calculou, e os demais incidências aqui, comissão, impostos, ele já pega tudo da situação daquela venda, se o cliente dentro ou fora do estado, que para mim está para lucro real,
Mas nós trabalhamos com lucro presumido, Simples Nacional também, que são os principais regimes. Aqui, então, agora ele bloqueou, porque o sistema também tem, hoje, mais de 30 motivos diferentes de bloqueio, que podem ser bloqueios financeiros, comerciais e produtivos. E aí, aqui, dependendo do seu nível de permissão, você pode liberar ou teria que ser o responsável pela liberação. A minha senha é uma senha master, já permitiu a liberação. Então, aqui agora eu tenho como enviar um e-mail com a cópia desse orçamento. Os layouts de documentos são customizáveis, tá? A gente tem vários modelos que podem ser optados e também podem ser customizados de acordo com a necessidade da empresa. Aqui eu poderia abrir já uma conversa no WhatsApp, enfim, tem uma série de possibilidades. Eu vou então liberar, o cliente aprovou minha venda, né? Vejam que eu estou com o orçamento 628, ele vai fechar o orçamento 628 e criar um pedido, 1443. Então aqui nós temos também a figura do funil de vendas, né? Que o sistema vai acompanhar os estágios da venda para você ver o que está entrando de orçamento no mês, está fechando de pedido, né? E o que está faturando. Então, um dos dashboards que o sistema disponibiliza. Então, o nosso pedido lançado, né, observa que ele gerou bloqueio, né, novamente, ele fez uma nova avaliação. Poderia deixar isso desligado, isso é parametrizável, tá? Mas eu estou deixando aqui justamente para vocês poderem acompanhar o processo. Com o pedido efetivamente lançado, então virou uma venda, né? E aí agora, então, o módulo industrial passa a enxergar essa venda. Então vamos observar um pouquinho agora da parte da ficha técnica do produto, a estrutura, formulação, como você queira chamar. Então nós temos um produto plástico aqui, que nós vamos usar como exemplo, onde que ele tem 2 produtos semi-acabados, daqui a pouco é uma taça de espumante aqui que eu injeto a base numa injetora, né, com uma ferramenta, e a outra parte no outro injetor. Então o sistema aqui já está montado essa estrutura, por quê? Porque quando bater demanda para produzir aquela taça, ele já vai disparar 3 ordens de produção. Uma para fazer a base, outra para fazer o bojo e outra para finalizar e embalar o produto lá no final. Ah, não, mas a minha taça é injetada tudo de uma vez só. Bom, poderia ter feito daí direto aqui a matéria-prima, sem criar esses itens semi-acabados aqui, para o meu produto final. Então isso é questão de cadastro. Poderia ter mais níveis aqui para baixo também, sem problema nenhum. Poderia ter um kit aqui, né? Daqui a pouco eu tenho lá o meu kit de taças de espumante coloridas, enfim, tem. Aí é como que você monta a sua estrutura, o sistema vai ter um comportamento diferente. Então aqui é sempre montado quantos filhos para fazer um pai. Então aqui no caso essa matéria-prima é quilos, né? Então eu já distribuo. Aqui também tem a figura do roteiro de produção, que são observações técnicas, né? Precisam ser passadas para o seu operador na fábrica, o tempo de operação, em que setor ou máquina essa operação vai acontecer. Dentro desse setor aqui nós vamos ter hora homem, hora máquina. No caso do processo de injeção é o típico hora máquina, né? Já um caso de montagem manual, por exemplo, típico hora homem, né? Aqui então vai ter a questão dos valores, né? Dos salários, encargos e gastos gerais de fabricação e a absorção do custo fixo. O sistema então vai calcular aqui o custo hora, o custo minuto, que vai multiplicar pelo tempo da operação para fazer o custeio do produto. A parte de matéria-prima, aqui também temos como colocar a questão de perda, né? Então, isso também pode somar no custo ou não. Aqui temos como copiar a estrutura, temos como importar a estrutura do Excel também, né? Temos como trabalhar com revisão de estrutura. Então tem uma série de funcionalidades bem interessantes aqui no módulo de engenharia de produto. Junto com a engenharia do produto, trabalha o cadastro de itens. O cadastro de item é onde vão estar os produtos prontos, materiais, semi-acabados, matérias-primas, né? E aí aqui, né, vamos ter aqui, por exemplo, uma matéria-prima cadastrada. Essa matéria-prima tem um código, uma descrição. O código pode ser sequencial ou estruturado. Uma família, enfim, né?
Aqui vamos ter toda uma visão de planejamento, onde nessa visão de planejamento nós vamos ter o lead time, lote mínimo, lote múltiplo, lote máximo, consumo médio. Então o sistema ele permite trabalhar tanto make to order como make to stock. Então são os principais métodos de planejamento, que é produção para pedido ou para estoque. E também dá para trabalhar com ambos os métodos. Aqui o próprio sistema pode calcular o histórico de consumo para você e sugerir um estoque de segurança. E aí quando roda o planejamento, ele sempre vai rodar sempre um pouquinho a mais para manter aquela reserva técnica de estoque. Então, isso tudo é parametrização, inclusive a alteração desses dados pode ser feita importando do Excel também, se você assim quiser. Bom, temos então a árvore da estrutura, temos o cadastro de item, o PCP já vimos o nosso lançamento do pedido, vamos fazer então a liberação das ordens de produção para a fábrica. Então vejam que quando eu rodo aqui, ele já vai me gerar uma série de ordens de produção de forma automática. Eu posso filtrar aqui por datas, por grupo de produto, enfim, né? E libero as ordens. Quando eu libero, o sistema já vai, então, gerar automaticamente as ordens de produção. Então, se nós pegarmos ali, vamos pegar já uma ordem pronta aqui para a gente ganhar tempo, né? Eu posso também, a qualquer momento, incluir uma ordem de produção, né? E vejam, então, que quando eu consulto aqui uma determinada ordem de produção, o sistema já vai trazer aqui, no caso do produto pai, os semi-acabados que eu preciso. No caso do semi-acabado, a matéria-prima. Então, cada área recebe a ordem de produção com aquilo que precisa fazer para aquele produto. Aqui na impressão da ordem de produção, a gente consegue também customizar, tá? Conseguimos criar campos complementares aqui. Poderíamos colocar no verso da folha a foto do produto ou desenho técnico, se for o caso, né? E conseguimos também criar checklists aqui, né? Então, essa produção, daqui a pouco, antes de finalizar lá o produto para a expedição, tem que ser feita uma conferência. Então, aqui ele poderia abrir um checklist de conferência, onde que o funcionário teria que responder as perguntas, né? E se as perguntas não estiverem dentro, as respostas não estiverem dentro dos parâmetros estabelecidos, ele poderia exigir a liberação do supervisor de qualidade. E isso tudo poderia gerar um laudo, né? Um relatório de inspeção, enfim, para daqui a pouco eu até envio para o seu cliente ou para daqui a pouco a documentação do seu processo de auditoria, da sua certificação de qualidade, uma ISO, por exemplo. Né? Bom, com a ordem na fábrica, né, então, a gente tem a parte de apontamentos de chão de fábrica. Antes disso, eu vou mostrar uma funcionalidade interessante para o ramo plástico, que é a parte de sequenciamento de produção. Então, daqui a pouco, né, eu gero minhas ordens de produção e aqui eu quero definir a sequência que essas ordens vão ser liberadas para a fábrica. Então, essa tela é uma tela específica muito utilizada pelo segmento plástico. Você pode definir aqui as sequências e programar essas ordens, definindo para que injetora, por exemplo, você vai gerar aquele grupo de ordens. Bom, seguindo então, nós temos aqui a parte de apontamento de chão de fábrica, temos 3 modelos de apontamento diferentes, onde que daí o funcionário poderia ler o código de barras do crachá dele, ou selecionar o nome dele a partir de uma lista, poderia ler o código de barras da ordem de produção. Aqui eu vou pegar aqui um produto qualquer. Veja então que ele faz uma série de consistências, né, para evitar apontamentos errados. E aqui então eu confirmo, ele vai começar a contabilizar o tempo e vai então contabilizar o tempo daquele funcionário e daquele setor para aquele processo produtivo. E aí, aqui nos dashboards, a gente tem como visualizar, por exemplo, a produtividade. Temos relatórios também para você poder acompanhar, por exemplo, a produtividade, acompanhar uma ordem dentro da fábrica, enfim, tem uma série de consultas e relatórios que você pode utilizar. Aqui eu vou pegar determinado dado aqui para a gente visualizar. Observe então que ele está fazendo um gráfico de funcionários, onde ele está me mostrando aqui que o Marcos, né,
ele tem um tempo previsto das atividades dele no período de 590, e ele conseguiu fazer em 458. Teve uma produtividade excelente. Já o colega dele, o Wanderson, né, tinha um previsto 360 e gastou 380, ficou um pouco abaixo. Essa mesma análise você consegue ver por setor, por exemplo, uma extrusora, né, onde que eu tive, né, o previsto 190 e consegui fazer em 167 as ordens de produção que essa máquina atendeu no período. Então, esse módulo de apontamentos não é obrigatório também ser implantado, né? Você pode avaliar, daqui a pouco implanta a primeira parte de ordem no papel, depois coloca o apontamento, não, já quero fazer tudo digital, enfim, cada projeto é um projeto para nós, tá? Então a gente consegue adaptar isso de acordo com a necessidade da empresa. Ali nos apontamentos também já pode movimentar a ordem ou não. Então eu poderia, ao final do último apontamento, já finalizar a ordem de produção. Ou daqui a pouco é o PCP que vai recolher essa ordem de produção e vai fazer a finalização dela, né? Quando finaliza, ele movimenta o estoque e já faz toda a movimentação da entrada do produto pronto e o consumo da matéria-prima. Mas eu quero trabalhar o lançamento da matéria-prima antes de finalizar a ordem. Não tem problema, nós temos 4 ou 5 formas diferentes de movimentar esse estoque. Vamos explicar todas aqui porque não tem tempo, mas numa demonstração personalizada, aí você pode esclarecer todas as suas dúvidas. Como que o MRP calcula, então, né, a demanda, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um produto pronto, né, que é o produto que a gente lançou no nosso pedido ali, né? Então, quando eu vejo o meu perfil aqui, ele vai me mostrar o estoque, ele vai me mostrar as ordens de produção que eu preciso gerar para atender as demandas que estão entrando. Então, aqui é uma base teste. Então, mas observem então que ele foi sempre programando um pouquinho a mais, que é o estoque de segurança que eu defini para esse item. Então, lá no comercial, por exemplo, eu posso clicar e observar essa tela. Tá? Eu posso ver isso para uma matéria-prima também. Então, o sistema ele vai te dar essa análise em nível de produto pronto, de matéria-prima e de semi-acabado. Nesse exemplo aqui, a matéria-prima está zerada. Eu tenho um pedido de compra para chegar, mas eu tenho uma demanda alta. Que demanda é essa? Você clica aqui, ele já mostra a ordem de produção que vai consumir aquele produto. E vejam que ele está mandando comprar um pouco a mais aqui para sobrar sem estoque, que é o estoque de segurança dessa matéria-prima. Então, tudo interligado. Tá? E quando eu rodar lá o meu programa de compras, eu posso, inclusive, importar essa necessidade aqui de compra para já gerar uma cotação, uma ordem de compra automática. No caso do produto fabricado, as ordens de produção aparecem justamente naquela tela de produção que eu mostrei antes ali, que o PCP faz a liberação e a impressão das ordens de produção. Junto com as ordens de produção é possível gerar etiquetas, tá? Então, a gente consegue também gerar etiquetas para que daí essas etiquetas possam fazer conferência de pedido na expedição. Então aqui temos vários modelos também, mas seria uma tela para o operador ler o número do pedido, ele vai lendo as peças, né, caixas, os pacotes, enfim, que pertencem àquele pedido, para evitar de carregar um pedido errado, um pedido faltando, um pedido sobrando, né, fazer a conferência. E aí a gente consegue, inclusive, definir para que só deixe faturar se aquele pedido foi efetivamente todo lido. Aqui a gente pode faturar o pedido daqui mesmo, né? Ou eu tenho uma tela onde você consegue abrir vários pedidos, agrupar vários pedidos numa nota, tem de pedido parcial. Eu vou atender total para ficar mais rápido, vejo que ele vai fechar a tela do pedido e vai abrir a tela da nota. Quando abre a tela da nota, né, ele já mostra então se tem algum adiantamento financeiro para aquele cliente. Se não, nem abriria nada. Tá? Aqui, então, eu posso fazer ajustes manualmente nessa nota ou eu já posso mandar direto para o Cefaz. Inclusive, temos programas que fazem faturamento em lotes. Você tem muita nota, né? O sistema pode emitir várias notas ao mesmo tempo. Né? Vejam, então, que aqui a gente consegue visualizar um preview da DANF, né? Senão, ele já vai o XML e a DANF para o cliente. Junto com a nota dá para ir o boleto. A gente tem uma API de boleto online que conecta com os principais bancos, já autoriza o boleto. Quando ele é emitido dentro do METS, já atualiza no sistema do banco. E quando seu cliente recebe o boleto lá, ele já está
aparecendo no DDA dele lá para ele fazer o pagamento. Quando ele paga, no dia seguinte, de manhã cedo, já aparece para você. Se for no mesmo banco, ele aparece, inclusive, no mesmo dia. Tá? Então, aí vai depender do esquema de compensação que você tem com o seu banco. Bom, quando emite a nota, então, ele baixou o estoque da expedição, ele baixou o pedido, né? Tudo isso integrado ao MRP. Quando eu rodei de novo o MRP lá, aquele pedido já não aparece mais, né? Aquele estoque também some. Bom, vou mostrar um pouquinho do financeiro. Então, aqui dentro do módulo financeiro, a gente tem toda a parte de contas a receber, contas a pagar, a cobrança, né? Também temos tela para envio de boletos em lote para os clientes, a parte de apuração de comissão de representante, né? O CaixaBancos, onde que a gente consegue também fazer a importação do extrato bancário e a conciliação. Então, daqui a pouco você recebe por depósito. Aí apareceu um depósito de 5 mil lá na sua conta, você vai importar o extrato aqui, vai aparecer, já vai aparecer os títulos em aberto, você vincula aí, já fica conciliado, já faz a baixa daquele título por aqui mesmo também, né? A parte de relatórios para contabilidade, então você pode emitir os relatórios de fechamento para o seu contador, né, fazer o fechamento da sua contabilidade lá mensalmente. Aqui na área de dashboards, então, temos uma série de dashboards bem interessantes. Você pode ver os pagamentos, né, tudo que tem para pagar num determinado período, né. Você pode agrupar por data, pode agrupar por documento, por fornecedor, e conforme você vai clicando aqui, ele vai mostrando aqui embaixo, né, os títulos. Inclusive, você clicando aqui, ele já abre o título completo na tela. Mesmo visão parecida você tem para o contas a receber também. Então, são telas bem interessantes, dinâmicas aqui que os dashboards oferecem, assim como na parte de produção. Nós temos dashboards aqui, ABCs de faturamento, consumo de estoque, enfim. Todo mês aí a gente vem lançando melhorias e novos dashboards para os nossos clientes, nas atualizações mensais que o sistema recebe. Bom, seguindo no processo então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho na parte de compras, né? Então a gente tem como consultar os XMLs que foram emitidos para a nossa empresa no CEPAS. Aqui a gente consulta, enxerga esses XMLs e pode dar aceite ou rejeitar aquele XML. Aí depois disso a gente importa o XML, né? Quando importa o XML aqui, ele vai fazer um deparo do imposto da nota para o imposto interno, né? Já vendo que pode acreditar, não pode acreditar, de acordo com as regras que foram criadas na implantação do sistema. Aqui também ele já vai fazer o deparo dos códigos, né, que é muito importante. Então, aqui no nosso cadastro de item, a gente consegue visualizar o código interno da empresa, né? Mas eu vou ter aqui uma aba onde que vai aparecer o código de cada fornecedor. Tá? Então, eu consigo visualizar, inclusive, a unidade de medida. Daqui a pouco eu controlo o estoque daquele item em quilos, mas o fornecedor me envia em sacos. O sistema tem que fazer a conversão na entrada, né, para entrar no custo correto, na quantidade correta no estoque e no custeio do produto. Né. Aqui, quando importa o XML também, ele já vai vincular a ordem de compra, né, já vai gerar o contas a pagar e vai finalizar esse processo que também é muito importante. A entrada no estoque, baixar a ordem de compra, atualizar o custo do produto, né, tudo isso de forma integrada. Bom, seguindo no processo então, a gente tem também toda a parte de cotação e ordem de compra, né, onde que eu inclusive consigo importar aquelas demandas que o MRP sugeriu, que a gente viu, né, e a gente consegue aqui, né, disparar uma cotação para vários fornecedores e depois aprovar aquela cotação, transformando ela num pedido de compra. No momento que é um pedido de compra, aí o MRP já sabe que você comprou, ele já vai sinalizar lá com uma previsão de chegada daquela mercadoria em tal data. Então, isso tudo está integrado, né? Que é o que a gente viu ali no nosso perfil de item, né? Então, aqui é um pedido de compra que está para chegar, por exemplo, de 10 unidades, o sistema está todo ele integrado. Aqui na parte de compras tem uma série de funcionalidades interessantes, como, por exemplo, listas de preço de compra, que podem ser, inclusive, importadas do Excel. Aliás, as de venda também podem ser importadas do Excel. Você consegue também
copiar registros, né, criar programações, aqui essas cópias são dinâmicas, tanto nos pedidos de venda quanto nos pedidos de compra, né. A gente consegue importar os produtos do Excel, então daqui a pouco você tem pedidos com muitos produtos, né, e também consegue importar o que o MRP calculou lá, que eu falei, que seria através dessa tela aqui, né. Então tem uma integração direta do MRP com o módulo de compras, né. E aí, quando chega a nota fiscal, da baixa da ordem de compra, esses processos ficam todos interligados. Vamos dar uma olhadinha no nosso custo, né? Então, o que eu fiquei devendo, a gente viu a formação de preço de venda, né? Aqui agora vamos ver o relatório do nosso custo, do nosso item de teste ali. Então, o sistema vai fazer, então, a explosão da matéria-prima e a mão de obra necessária para utilizar esse produto. A matéria-prima, ele busca automaticamente o custo a partir das compras, tá? E esse custo aqui, ele pode ser parametrizado para pegar do último custo, da média dos últimos 3, ou daqui a pouco dolarizar ele para que ele venha atualizado com o dólar da semana. Então, tem possibilidades aqui que definem como que você vai custear o seu produto, tá? Inclusive dá para importar esses custos atualizados para o Excel também, para que eles fiquem com o chamado custo de reposição. Aqui em cima a matéria-prima, todos os processos que os produtos vão passar. E aqui no nosso caso, então, está dando 88,7% de matéria-prima, né? E, ao contrário, está dando mais custo de mão de obra, 88,7% de mão de obra e 11,27% de matéria-prima. Como eu falei, é uma base teste, então os dados aqui são um pouco... Mas não é raro isso acontecer também no segmento plástico, porque às vezes, né, o custo hora máquina é muito caro, né? E aí daqui a pouco trabalha com uma matéria-prima mais barata, reciclada, enfim, pode acontecer também, tá? Então, vejam que aqui os 4,15 que ele puxou lá para fazer a formação de preço de venda do nosso produto lá no nossa simulação. Inclusive aquela simulação que a gente fez de preço lá e margem de contribuição, aqui nos dashboards a gente consegue ver, por exemplo, um dashboard de rentabilidade. Ver, por exemplo, a rentabilidade dos meus clientes, dos meus produtos, nota, venda, o sistema vai calcular lá, teve um imposto maior, teve um imposto menor, comissão maior, comissão menor, então ele vai ver quanto que sobrou em cada nota e depois gerar um dashboard aqui para você fazer a sua análise, né? Dashboard de fluxo de caixa, que eu acabei não mostrando no módulo financeiro também, mas é muito legal. Aqui ele já vai fazer a análise e vai me permitir aqui, por exemplo, eu ver como é que está meu fluxo de caixa no período. Eu posso ir clicando aqui, ele já vai abrindo, né, o que eu tenho para pagar e para receber naquele período. Eu posso projetar os pedidos de venda e de compra para visualizar já aqui também. Então aqui tem a parte de faturamento também, ABCs de clientes, fornecedores, enfim. Vários dashboards, além de relatórios que o sistema tem aqui. Se eu pegar relatório aqui em cima, vai aparecer um monte, né? E aí tem relatórios dos diversos módulos, né? Sendo que a gente cria também relatórios específicos caso a sua empresa necessite, né? Então, essa parte de relatórios, às vezes, é muito particular de cada empresa e a gente tem como criar também de acordo com a sua necessidade. Temos também integração com o Power BI da Microsoft, enfim, tem uma série de ferramentas que a gente pode implantar de acordo com a sua necessidade. Temos também integração com CRMs de mercado. A gente possuímos uma série de ferramentas de CRM aqui dentro do RP, mas se você quiser um CRM mais específico, também a gente tem aí como integrar. Certo, pessoal? Lembrando então que se você quiser ver uma demonstração, se cadastre na nossa página. Você vai receber um contato da nossa área comercial para fazer um briefing, identificar suas necessidades e aí na demonstração a gente tenta focar mais na sua realidade. Aqui foi uma demonstração rápida para mostrar algumas funcionalidades interessantes. Com certeza teria muito mais aqui, mas a gente tenta ser sintético para não ficar muito demorado. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.